Glória a Deus, gente. Estamos então em mais uma aula do Passo 3. Nós estamos hoje na aula 3, ou seja, na penúltima aula antes de nós terminarmos o Passo 3. E nós vamos falar hoje sobre a submissão. Antes de nós entrarmos na introdução e o próprio livro de onde nós tiramos, né, toda a matéria para ser ministrada nessas aulas, ele não vai dar essa introdução que eu vou dar para vocês aqui e agora, sobre a submissão e a importância dela. Talvez seja um dos temas mais difíceis de nós falarmos, talvez por conta da nossa própria cultura, né? Não falo da cultura brasileira, mas talvez da cultura ocidental. Quando você pega a cultura oriental, eles têm um pouco mais do que nós, né? Passado de geração em geração, até talvez como tradição, né? A importância da submissão sobre certos aspectos, né? E para nossa cultura, né? A cultura de vamos nos rebelar contra tudo e contra todos, né? A gente já começa a ver isso a partir da nossa adolescência, que não importa quanto as coisas estejam certas, a gente quer fazer de uma maneira diferente, até mesmo o que é certo, que a gente quer fazer de maneira diferente, como se a gente quisesse provar para o mundo que nós somos contrário a tudo que estão falando, dizendo, estabelecendo. Então a gente tem às vezes um problema de submissão, e o brasileiro, no âmbito geral, também tem essa dificuldade com relação à submissão, até por conta das autoridades que nós temos. E eu não falo apenas das autoridades governamentais, mas autoridades sobre muitos aspectos, que nem sempre dão o melhor exemplo para nós, para que nós possamos compreender o que é que Deus está falando conosco. Mas eu queria que você ponderasse comigo uma coisa, antes de nós começarmos. Houve um momento na criação do universo, da história do universo, em que Satanás ainda não havia se rebelado. Então, nós entendemos que naquele momento, o mal não havia existido ainda, não havia sido trazido à existência a malignidade. Então imagine todos os anjos do Senhor, né, o reino de Deus e toda aquela harmonia poderosa, né, e Lúcifer, o seu arcanjo de glória, está lá. E se eu perguntasse para você, naquele momento, né, o mal já existia, então a gente teoricamente não vamos conseguir dar uma resposta teológica para isso, talvez vamos conseguir dar uma resposta filosófica, né? Enfim, o mal, ele não existia ainda, né, formado efetivamente, mas ele existia como opção. E tanto existia como opção, né, que a rebelião de Lúcifer, trazendo, né, junto com ele 1/3 dos anjos que caíram junto com ele, a rebelião de Lúcifer trouxe à existência o mal que não existia. A palavra submissão, gente, eu fui pegar aqui um texto no original, no grego, para que a gente pudesse entender, quando está escrito submisso, submissa, submissão, né, no Novo Testamento, essa palavra upotasso, quer dizer atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade. Mas repare que essa palavra, ela tem como base uma atitude voluntária. Ou seja, Deus não está obrigando ninguém a fazer determinada coisa. A submissão é algo que tem que ser voluntária nossa, tem que ser um desejo nosso, como deveria ser um desejo dos anjos do Senhor. Então imagine que o contrário da submissão, né? Então se a submissão a gente pode falar como sendo a obediência, como sendo a gente ter o temor, ok? Aí nós podemos falar que a insubmissão é literalmente a rebelião, é ir contra direções, contra princípios e contra leis. A insubmissão, que é o contrário da submissão, é algo tão terrível, gente, que a rebelião de Lúcifer trouxe à existência um mal que não existia. Esse mal que nós vemos hoje, né? Afinal, os sistemas jaz do maligno, o sistema que gere, que rege o mundo, né? É um sistema implantado por Satanás para que os homens caíssem nesse engodo, como começou lá no Jardim do Éden, e aí todo o desastre ocorreu sobre a humanidade. Nós vemos até hoje isso, cada vez em níveis mais altos.
Então, quando nós estamos falando de submissão aqui, gente, que é a palavra dessa noite, submissão é extremamente importante, porque a falta dela é similar àquilo que Lúcifer fez quando abandonou o Senhor e se rebelou contra ele. E essa rebelião trouxe à existência o mal. Amém? Nós precisamos aprender sobre submissão, que nós não entendemos. Eu acredito que talvez na nossa cabeça, né, submissão significa você prostrar as suas ideias, né, a sua capacidade de pensar, de ter ideias, de optar, né, e você literalmente fala assim, eu não tenho mais vontade, eu sou um escravo agora. Então nós muitas vezes entendemos submissão como esse lado negativo, que não tem nada a ver. Porque submissão é uma atitude voluntária. Eu quero só lembrar para vocês um pouquinho antes da gente começar dentro da ministração em si. Não sei se você ouviu falar do doulos. Doulos é o famoso escravo da orelha furada. O que é esse cara? Ele é aquele que foi escravizado por uma dívida que ele não pôde pagar. Em determinado momento, quando ele tem condições de pagar pela sua alforria, ou seja, pela sua liberdade, ele já está há tanto tempo servindo o seu Senhor, e ele se colocou nessa posição, e ele se agradou dessa posição de tal maneira que quando o seu Senhor fala, olha, sua dívida está paga, você pode ir embora, você é livre, ele virava para o seu Senhor e falava assim, eu escolho continuar te servindo. Então ele se tornava o doulos, que era o escravo da orelha furada, que é aquele que por sua livre opção resolveu se submeter àquele senhorio. E assim também nós devemos nos submeter a Deus e às suas instruções. O problema é que as pessoas muitas vezes confundem essas instruções de Deus como sendo apenas coisas espirituais. Eu quero te dizer que Deus deixou instruções bem claras de como nós nos submetermos em todas as estruturas, inclusive as físicas, aonde nós vivemos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre submissão a Deus, sobre submissão às autoridades espirituais, sobre submissão às autoridades familiares e também a submissão às autoridades civis ou às autoridades que nós temos nesse mundo. Amém? É extremamente importante que nós possamos ir contra essa cultura que nós vivemos de nos rebelar contra tudo e contra todos, né? Parece que está inserido dentro da cultura do povo latino também, né? Tem um jargão aí que diz, ai governo, sou contra, não é isso que eles falam? Ou seja, se tem alguma coisa estabelecida para trazer governo, eu sou contra, não importa o que seja. É de esquerda, eu sou contra. É de direita, eu sou contra. É de centro, eu sou contra também. Então, se levantam sempre as pessoas que são do contra. Mas nós precisamos aprender a nos submeter. Amém, gente? Lá em Atos, capítulo 5, versículo 29, diz assim, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui é claro que Pedro, né, e os demais apóstolos não estavam falando que nós devemos obedecer a Deus e a desobedecer todas as outras autoridades aqui na terra. Se nós pegarmos esse texto isoladamente, nós não vamos conseguir compreender aquilo que Deus vai nos passar nessa noite. Então, você toma toma esse texto inicialmente para você ter o entendimento da importância de nós obedecermos a Deus. Então, se nós vamos obedecer a Deus, temos que obedecer a sua palavra. E na sua palavra nós vamos encontrar algumas coisas bastante interessantes sobre a submissão a esses três níveis, espirituais, familiares e os civis, que são as coisas que regem a maior parte das coisas nas nossas vidas. E eu queria começar, gente, falando sobre a submissão às autoridades espirituais. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz assim, obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por suas almas como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, quem são os nossos guias espirituais? São os nossos pastores,
são os intercessores, os líderes de célula, líderes de departamento, né? Sobre vários níveis hierárquicos e organizacionais que nós temos dentro da igreja, né? Debaixo desses níveis de organização é que é importante nós entendermos de submissão. Foram estabelecidos por Deus líderes sobre nós. Amém? Quando nós falamos mal contra um líder de Deus, quando nós falamos mal contra um pastor, contra um diácono, contra um professor, contra um líder de célula, nós estamos nos levantando diretamente contra alguma coisa que Deus colocou como ordenança sobre nós, como autoridade sobre nós. Eu quero dar um exemplo para vocês de como isso é terrível e quais são as consequências que isso pode trazer nas nossas vidas, usando um texto que está lá no livro de Números, e vai falar especificamente sobre a rebelião de Corá contra Moisés, né? Então, lá está em Números 16, 31 a 35, dizendo assim: e aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Essa foi uma situação muito curiosa. E muitas vezes eu olho para as histórias, né, no Antigo Testamento, e olho para o povo hebreu. Muitas vezes a gente critica, né, porque fala assim: ah, se nós estivéssemos lá, faríamos diferente. Eu não tenho muita certeza disso, não. Mas você imagina que quando Deus incumbiu Moisés de libertar o seu povo do Egito, então Moisés foi empoderado, capacitado através do poder de Deus para realizar aqueles milagres, não apenas para demonstrar a Faraó o poder de Deus, mas também para poder ministrar aquele povo que estava ali debaixo de um jugo de escravidão, já estava acostumado com aquela vida, achava que aquilo era tudo que eles tinham. E Moisés é levantado como um grande líder, ele leva o povo para fora do cativeiro, só que ele elege algumas pessoas para caminharem com ele, os seus braços direitos, os seus líderes. E ele elege, claro, o seu irmão Arão. Aí você vai falar: claro, mas claro por quê, Carlos? Porque nós estamos hoje talvez tão envoltos, né, nesse problema de termos líderes políticos, por exemplo, que quando são eleitos fazem um cabide de emprego para sua família, que às vezes nós entendemos isso da mesma maneira. E o povo naquela época estava achando que era literalmente um cabide de empregos, não no sentido de gerar algum recurso financeiro, mas de gerar autoridade. Pô, Moisés quer estabelecer ele, a sua família, os caras que ele escolhe como os líderes. Quem é ele para escolher isso? O problema é que o povo não entendia que não foi Moisés que escolheu ninguém. Quem escolheu foi o Senhor. Deus apenas comunicou a Moisés quem seriam as pessoas, líderes de ministério, sacerdócio, levítico, né? E o povo se levantou contrário àquilo, achando que Moisés, na verdade, estava fazendo uma acepção e separando os seus queridinhos para estarem nos postos de autoridade. Só que essa rebelião de Corá e daqueles que se juntaram a ele contra a decisão de Moisés, que na verdade era uma instrução de Deus, essas pessoas pereceram, conforme esse texto aqui. Agora eu fico imaginando, gente, se nas igrejas hoje, quando se levantasse aquele grupinho falando mal de pastor X, Y ou Z, né? Ah, que a palavra dele é meio estranha, eu durmo na pregação dele, ou ele fala os negócios que não tem nada a ver, e se juntasse para falar assim: não, vamos tirar esse pastor para levantar outro. Eu fico imaginando se Deus resolvesse fender a terra e engolir essas pessoas e as suas casas também nos dias de hoje. Já parou para pensar nisso? Gente, submissão às nossas autoridades espirituais é fundamental. Porque se a gente não consegue submeter nem a elas, imagine as demais. Amém? Através das nossas autoridades espirituais, nós recebemos direções. Né? Atos 1:4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Houve um momento
onde foi instruído aos discípulos que não se ausentassem de Jerusalém. Por quê? Porque haveria a descida do Espírito Santo sobre eles, haveria uma nova unção sobre eles, haveria uma capacitação sobrenatural para que eles pudessem exercer o ministério que Deus havia estabelecido para eles. Agora, você imagina se eles tivessem desobedecido essa direção que Jesus havia dado, que o Espírito Santo havia dado, né, para eles, de permanecerem em Jerusalém e tivessem ido embora. Eles não teriam recebido esse empoderamento que era necessário, que foi a força da igreja primitiva, o poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando a nossa liderança traz uma instrução, uma direção para nós devemos nos submeter e obedecer. Nós estamos aí para começar uma campanha que o pastor Lamartine e a pastora Lilian vão fazer a partir do dia 1º de dezembro. O dia 1º de dezembro, o dia 12 de dezembro, jejum e oração. Né? Cada dia, né, do dia 1 ao dia 12, vão ser gerados os meses do ano de 2021. Os meses de bênção, de vitória. Então, nós devemos, sim, nos submeter a essa direção, devemos, sim, seguir essas orientações e estarmos como um corpo, né, nessa mesma direção. Amém? Isso é extremamente importante. Nós precisamos honrar os nossos líderes. Nós, muitas vezes, honramos as pessoas do mundo, e não estou dizendo que não devemos. Nós honramos líderes que nós temos dentro do trabalho, dentro da empresa, ou líderes, né, que se tornam famosos aí por coisas que eles fazem, prêmio Nobel, né, grandes pensadores, cientistas. Às vezes nós honramos essas pessoas e não honramos os nossos líderes espirituais. Nós precisamos entender que todo aquele que tem direito à honra precisa receber, seja ele um líder espiritual, seja ele um líder secular. Né? A palavra do Senhor fala em 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. É muito interessante que às vezes as pessoas falam assim, esse texto alguém inseriu na Bíblia porque tinha interesse de ganhar algum dinheiro. Então, aqueles que vão ensinar a palavra, esses vão ter dobrados honorários. Gente, isso não foi ninguém que colocou, isso foi o Senhor mesmo que instruiu. Eu me lembro que às vezes tinham pessoas que falavam assim, mas o apóstolo Lamartine trocou de carro, você viu? Falei, você sabe qual é a história desse carro que ele trocou antes de você estar falando qualquer coisa? A pessoa nem sabia que tinha sido aniversário dele, a igreja toda tinha feito uma vaquinha, e com esse dinheiro tinha sido comprado o carro para dar para ele. Amém, gente? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Devemos honrar aqueles que ensinam, aqueles que pagam o preço para orar, por interceder pelas nossas vidas, para nos ensinar. A gente tem um preço isso. Somente quando você estiver no ministério, e quando você estiver à frente de alguma coisa, compromissado, aliançado, tendo que investir o seu tempo, deixando muitas vezes de lado o seu lazer e o seu descanso, para você estar fazendo a obra do Senhor, você vai entender qual é o preço que se paga por isso. Então, eles são dignos de honra. Nós devemos honrar a nossa liderança espiritual, amém? Devemos honrar por obediência, por submissão a Deus em primeiro lugar e depois aos nossos líderes. Lá em 1 Timóteo 5,18, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, nós entendemos que aqueles que trabalham de tempo integral no ministério, na organização da igreja, esses são dignos de ter salário também, porque tem gente até que critica isso. Amém, gente? Nós não podemos nos colocar contra isso, porque isso é uma direção de Deus, entende? Isso está na palavra do Senhor, isso não foi alguém que estabeleceu. Né? Isso não é um estatuto criado por homens para uma igreja. Isso é a palavra de Deus nos ensinando. Depois, outra coisa importante, devemos tomar muito cuidado com a nossa boca, com a nossa língua, principalmente no que tange os nossos líderes espirituais. Nunca entre numa dessas de começar a entrar na fofoquinha de alguém que está falando mal de algum líder, qualquer que seja, não precisa ser necessariamente um pastor. Pode ser um líder de intercessão, um líder de célula, um diácono.
né? Um professor da escolinha das crianças. Olha o que a palavra de Deus diz, né? Em 1 Timóteo 5,19, não aceite denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O que quer dizer isso, gente? Se efetivamente alguém, né, dentro da igreja, né, no seu posto de liderança, está fora do propósito de Deus, nosso primeiro aspecto tem que ser de chegar e, em amor, né, trazer uma direção. Fala, olha, o Senhor falou comigo isso, eu estou vendo que essa situação está tomando esse lado, você não quer orar sobre isso? E não a gente acender as pessoas ou nós mesmos nos tornarmos críticos. Porque, gente, criticar é muito fácil, mas a gente se levantar para dar a mão para o outro, para ajudar, como é complicado. Eu vou te falar que os nossos líderes, eles carecem de apoio. Porque muitas vezes eles estão aparentemente numa batalha solitária. Com quem eles podem contar? Entende? Então, nós temos que ser os primeiros a dar um ombro, a dar o braço, a mão para ajudar, para fortalecer. Às vezes pode ser que efetivamente o nosso líder, em alguma coisa, ele esteja, né, desviando um pouquinho da vontade de Deus. E se nós temos esse entendimento, nós devemos ajudá-lo, mas nunca criticá-lo. Quando eu falo criticá-lo, no sentido de destruir, no sentido de diminuir, no sentido de afrontar. Mas a gente deve estar junto, num mesmo espírito, numa mesma direção. As autoridades espirituais são muito importantes para nós, gente. Eu estava conversando com o pastor Israel semana passada. O pastor Israel está numa super estafa dentro desse novo chamado que ele tem, né, dessa nova incumbência, dessa nova direção, essa nova capacitação que foi dada a ele, né, de preparar no ministério, de preparar pessoas, né, dentro de uma mentoria que estão fora do Brasil. Então, são células que são feitas em outras nações. E isso tem tomado um tempo violento. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas ele é pastor, o que ele faz o dia todo? Eu tenho que trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde. O que o pastor faz? O pastor faz muitas coisas, gente. E existe uma batalha espiritual violenta sobre a vida dos nossos líderes para tentar impedi-lo de concluir esse trabalho, de concluir, né, essa missão que Deus tem levantado em cada um dos nossos líderes. Então, quando você olhar para as nossas lideranças espirituais, sejam quais forem, ore pelos líderes. Orem pelos ministérios, pelas pessoas que servem ao Senhor. Amém? Tenha submissão àqueles que ensinam. E se tem alguém que está fora da vontade de Deus, ore por essa pessoa. Para que o Espírito Santo de Deus toque nela. Amém? Agora, quando eu falo submissão à autoridade espiritual, é muito importante a gente sempre se lembrar, né, dos cristãos de Bereia. Tudo aquilo que for passado a você, tudo aquilo que for ensinado a você, confira você nas Escrituras para saber que aquilo é verídico. Porque a gente não pode simplesmente assumir porque determinado X, Y ou Z líder espiritual é uma pessoa que despontou, é famosa no meio evangélico. Uau! Nem tudo que essas pessoas falam a gente pode receber simplesmente e aceitar como verdade. Não estou dizendo para a gente questionar nem duvidar. Estou apenas falando para nós passarmos no filtro da palavra. Estou apenas falando para você considerar aquilo que é dito. Leia a Bíblia. Aquilo é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é um princípio divino. Assuma para a sua vida, honre essa liderança. Amém? Depois nós vamos falar agora sobre as autoridades familiares. Outro nicho aí de insubmissão que nós conhecemos de uma maneira violenta, né? Aliás, é tão conhecido isso que a primeira coisa que nós comentamos, né, falando dos nossos filhos, quando eles entram na adolescência, você já ouve um suspiro. Ah, entrou na adolescência. Já, é do tipo assim, você já sabe o que vai encontrar pela frente. É rebeldia, não quer mais fazer nada. Aí começa a ficar todo mundo com aquela saudade quando era criança. Ai, quando era criança, tudo que eu falava obedecia. Não tinha jeito a não ser vir comigo, agora ele tem vontade própria. Gente, se nós vemos rebelião nos nossos filhos, de alguma maneira nós falhamos em passar princípios e valores e da maneira correta como a palavra ensina.
Porque nós podemos passar valores da maneira errada também. Mas quando nós passamos os valores da maneira certa, não estou falando que com isso, né, esses filhos jamais vão ter uma pontinha de rebeldia, vão dar um desviozinho. Claro que não, gente. Vai acontecer. Mas a gente não vai ver casos tão graves como a gente vê hoje, né? Às vezes eu escuto testemunhos de pessoas dentro da igreja passando um sufoco tão grande com seus filhos que eu falo, não é possível, gente. Como é possível? Não pode ser. Mas nós precisamos entender como funciona a submissão dentro do ambiente familiar, porque Deus instituiu isso para que, através das nossas famílias, nós pudéssemos ser norteadores. Gente, a nossa família é um sinal, né, da bênção de Deus nas nossas vidas. E quando eu falo da bênção de Deus, não estou falando da prosperidade material única e exclusivamente. Aliás, estou falando muito mais de como é o relacionamento das pessoas dentro de uma casa do que propriamente se essa casa prospera ou não, porque tem muita casa próspera e rica cujos pais e os filhos não se comunicam, não têm unidade, não têm a mesma direção. Cada um tem uma vida isolada dentro de um mesmo ambiente. Amém? Então, a submissão familiar, gente, é extremamente importante. Então, primeiro eu quero falar aqui sobre um texto que está lá em Provérbios 6:20. E a palavra diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a instrução de tua mãe. Então já começa por aí. Bom, vocês conhecem um pouco da minha história. Eu me converti aos 29 anos de idade, então eu passei toda a minha adolescência, pré-adolescência e pós-adolescência, início de vida adulta e mais um pouquinho, né, perdido. E por conta disso, muitas vezes, gente, eu criei conflitos dentro de casa, assim, tremendos, tremendos. E o pior é que algumas vezes eu até achava que eu tinha razão, sabe? Hoje, depois, né, de receber o Espírito Santo e poder ter tido esse tempo de ponderar, né, das minhas decisões lá no passado, claro, também por imaturidade, né? Você pode ver que quantas decisões horríveis a gente toma, e muitas vezes magoando os nossos pais, que fazem de tudo, né, muitas vezes pelas nossas vidas, sacrificam muitas vezes dos seus próprios prazeres, dos seus próprios sonhos pessoais para gerar nos filhos as condições. Quantas vezes nós magoamos e machucamos os nossos pais porque somos rebeldinhos. Mas o problema jaz também que tem muita pessoa que já passou dessa idade de ser rebeldinho e continua sendo rebelde até hoje. Guarda o mandamento de teu pai, não abandones a instrução da sua mãe. Eu diria para vocês que, claro, os nossos pais também são falhos, ok? Mas eles falham tentando acertar. Isso é muito importante a gente entender. E algumas coisas que eu decidi da minha cabeça e não andei conforme a instrução deles, eu bati a cabeça e me machuquei. E se eu tivesse ouvido eles, eu teria tido menos fracassos e menos dores na minha vida. E eu creio que isso não é apenas comigo. Se você está me ouvindo agora e está recebendo isso, você está talvez lembrando de alguma historinha na sua cabeça aí que vai vir à tona e você vai falar, é verdade. Por que eu não escutei meu pai? Por que eu não escutei a minha mãe? É por isso que na igreja você tem o poder e a força do jovem, mas você tem a sabedoria, a experiência do ancião. Você não pode isolar uma coisa da outra. Falar que uma igreja precisa só de jovens para ela ser nova, para ela se remodelar, corre um sério risco dela se perder. Assim como também uma igreja que só tem anciãos, né, às vezes pode carecer de ideias novas, de vigor e de força. Mas a união das duas coisas é tremenda, gente. Amém? Muito bem, vamos falar agora nos temas que causam uma extrema polêmica. Meu Deus, nos dias de hoje, então, que houve um empoderamento feminino, me parece que há uma luta violenta para se colocarem as mulheres nos lugares dos homens e os homens no lugar das mulheres. O problema é que nem os homens e nem as mulheres entenderam que cada um tem um papel diferente do outro e os seus papéis não são mais importantes um do que o outro, mas se complementam. Mas esse entendimento não existe, gente. Ele não existe. Hoje, o que nós vemos é uma inversão total dos valores de Deus. Deixa eu falar para vocês o que Deus falou na sua palavra, não foi eu, Carlos, não foi o apóstolo Lamartine.
Não foi o pastor Zé Luiz, foi Deus. Lá em 1 Coríntios 11, 3 diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Existe um falso entendimento, né, de que atrás de todo grande homem está uma grande mulher. Não. A mulher não está atrás do homem. A mulher anda junto com o homem. Mas ela precisa entender que ela tem um papel e o homem tem outro. O homem é o cabeça da mulher. Isso não quer dizer que o homem é melhor que a mulher. Isso não quer dizer que o homem fala tudo e a mulher não tem que falar nada, tem só que obedecer. Não é nada disso que a Bíblia fala. Aliás, a submissão feminina na palavra de Deus é tão mal interpretada, né? Porque alguns falam assim, não, a submissão é o seguinte, eu falo e você obedece. Eu vou te falar até que, curiosamente, aqui, só para a gente ilustrar, quando você reúne os homens da igreja, né, quando vai aquele encontro de homens, e soltam os homens sim as suas esposas, que há uma certa liberdade para falar, existe um consenso comum entre todos os homens. E um vira para o outro, né, batendo no peito e fala assim, olha, na minha casa, quem tem a última palavra sou eu. E aí todo mundo dá risada porque a resposta disso é muito clara. Ah, você tem a última palavra? É. Sim, meu amor. Ou seja, no final das contas, os homens estão muitas vezes seguindo as direções das próprias esposas. Não estou falando que isso é errado nem é ruim. Muito pelo contrário. O homem é a cabeça da mulher. Mas a mulher é o pescoço. E aí, como é que você faz? A cabeça vira sem pescoço? Gente, a submissão da mulher na palavra de Deus é uma submissão abençoada. A mulher, né, ela tem uma sensibilidade maior, né? Você repara que o homem, ele trabalha dentro de caixinhas, né? A mulher é multitask. A mulher é como se fosse um Windows 10. E o homem é que nem se fosse um Windows 3.1. Não sei se você é dessa época. O Windows 3.1 é assim, você vai abrir o Word, só dá para fazer o Word. Se você tentar abrir o Excel, o Word fecha. Só dá para usar um aplicativo de cada vez, ou um programa de cada vez. A mulher, você abre o Word, o Excel, o editor de fotos, põe a música, entra na internet, baixa, né, compra um negócio, tudo junto. E dá certo no final, isso que é o mais interessante. Então, gente, a submissão da mulher não é a submissão do homem, fala, determina, faz, você segue aí atrás e me obedeça. Não, não tem nada a ver com isso. Mas o problema é por causa da falta de entendimento, tem muitas mulheres que estão querendo ser a cabeça do lar. Cada um precisa entender o seu papel, amém? Não é o nosso tópico falar sobre isso, né? Mas eu queria ilustrar isso porque é importante. Lá em Efésios 5, 22 a 24, depois no versículo 33, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Não obstante vós, cada um também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Gente, essa submissão é uma submissão de ouvir o marido, que muitas vezes só tem uma caixinha, ponderar aquilo e ajudá-lo nas suas decisões. Quando você olha lá no Jardim do Éden, quando tudo era perfeito, Deus criou o homem, e o homem sozinho não estava dando certo. Por quê? Porque o homem ficou só numa caixinha, estava complicado de entender tudo. Então, o que Deus fez? Eu vou fazer uma ajudadora. A ajudadora não é uma escrava. A ajudadora não é aquela que serve para fazer tudo o que eu quero e ela não tem direito nenhum. A ajudadora é participante da glória, a ajudadora é participante da bênção. Ela é participante de tudo. Só que ela é uma ajudadora. Percebe como o papel da mulher é fundamental, gente? Fundamental. Depois que eu me casei, a minha vida se tornou outra em termos de níveis, né, espirituais, profissionais. De muitas maneiras, a minha esposa me ajudou a crescer, a melhorar sobre muitos aspectos, gente. Então, a gente não pode menosprezar e achar, mas a ajudadora é um cargo menor. Não existe isso de cargo menor dentro do casamento. As responsabilidades são iguais para os dois. O que difere é que cada um tem um papel, que se você souber executar ele certinho e não querer tomar o papel do outro,
as coisas vão acontecer dentro da harmonia que Deus sonhou. Amém? Os filhos devem obedecer aos pais. Efésios 6, 1. É claro que isso é muito lógico para todo mundo, né? Eu tenho certeza que vão ter alguns pais aí que já vão estar orientando, dá uma olhadinha na ministração lá na aula 11, dá uma checadinha aí para ver o que o Carlos falou lá sobre estar obediente aos pais, como é importante, tal. Já estou até vendo isso. Amém. Né? Lá em Efésios 6:1 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Colossenses 3:20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Eu já escutei na época da juventude, né, algum jovem pegar e falar assim: você tem um pai e uma mãe abençoados, você não conhece o meu pai. Olha, eu não conheço seu pai, eu não conheço sua mãe. Se eles têm, né, dificuldades e limitações, não se esqueça, né, que os seus pais só podem dar aquilo que eles receberam. Então, antes de criticar os seus pais, veja a história deles. Talvez você tenha recebido muito mais do que eles, e você está nessa posição, é muito fácil. Por que você não ajuda eles, ao invés de criticá-los, se revoltar, falar mal? Eu não estou falando que com isso, se o seu pai e a sua mãe te dão uma direção que é contra a vontade de Deus, você deve executar por obediência a ele. Sempre a lei mais alta, sempre a instrução mais alta vai ser a instrução de Deus. E essa nós não podemos quebrar. Por ninguém. Por ninguém. Amém? Mas nós devemos olhar para os nossos pais e devemos orar por eles. Eu me converti primeiro que os meus pais. Então eu tive acesso à verdade antes do que ele. Eu não era melhor do que eles. Eu só tive acesso a essa verdade antes deles. E talvez, se eu for analisar o tempo que eu passei no mundo, né, o tempo que eu passei perdido, eu fiz coisas muito piores do que eles fizeram no mesmo período que eu. Provavelmente. Então, quem sou eu para falar qualquer coisa? Então, a gente deve orar e deve se submeter, obedecer aos nossos pais. Amém? Enquanto nós somos solteiros, estamos debaixo da autoridade dos nossos pais. Essa autoridade, ela só muda, na verdade, ela passa a vigorar sobre a sua vida quando você se casa e forma um novo lar. Aí você passa a ser autoridade sobre esse lar. Mas os seus pais continuam sendo dignos de honra e principalmente de você escutar a história deles. Porque muitas das decisões que eu e você vamos tomar ainda nessa vida, eles já tomaram. Pode ser que eles tenham tomado errado. Ué, não deixa de ser ensinamento. Eles falarem pra gente: olha, eu tomei essa decisão e deu tudo errado. Então, não sei qual é a decisão que você vai tomar, mas não tome essa, para você não passar pela mesma coisa que eu passei. Amém? Os filhos devem honrar aos pais. Lá em Efésios 6:2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Né? Se você for ver lá no livro de Êxodo, quando Deus estabelece os 10 mandamentos, o que ele está falando lá? Honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam longos os teus dias na terra. Olha que bênção que é a gente honrar os pais. Amém? E eu quero, então, para finalizar, gente, entrar na submissão, talvez seja a mais difícil de todas, né? Que é a submissão às autoridades civis. Lá em Romanos 13, versículos 1-4, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, mas sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Fazes o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Eu quero dar um exemplo aqui, sem me ater nem a dar nomes, nem a partidos, nem me aprofundar em política. Mas dentro da política, porque nós vamos falar aí sobre autoridades governamentais, gente, qual não é
o nosso grau de insatisfação, e aí cada um tem a sua maneira de ver, ok? Né? As pessoas que são eleitas, né? Os partidos, se é de esquerda, se é de direita, que não é o mérito da nossa questão. Mas cada um de nós já teve a oportunidade de ver eleito uma pessoa que não vê nessa pessoa os princípios, os valores, né? Ou a capacitação para estar naquele posto de governo, e nós nos rebelamos de alguma maneira contra aquilo. Ah, tal pessoa está falando isso, sou contra. Ele vai mandar fazer? Não vou fazer. Né? A coisa mais comum que a gente vê é isso. Numa nação como a nossa, que nós tivemos aí eleições, né, que a nação chegou a estar completamente dividida, e quando eu falo dividida, é praticamente 50% para cada lado, só faltando pegar fogo para um lado e ir em cima do outro, e ter uma confusão geral. As autoridades, gente, foram instituídas por Deus. Mas, Carlos, tem pessoas que governam sobre nós, ímpios, que trazem a malignidade. Se nós estamos permitindo que o ímpio governe com malignidade sobre nós, é que nós, que conhecemos a verdade, então estamos omissos de fazer aquilo que é o correto. Estamos omissos. Ah, mas Carlos, o que eu posso fazer? Você pode começar orando pelas autoridades do Brasil. Você pode começar orando por aquele político corrupto, né, que ninguém conseguiu provar, mas que todo mundo sabe que é ladrão. Você pode orar pela vida dele. Porque, gente, é fácil a gente condenar uma pessoa que faz o mal. Mas a gente não pode esquecer que nós, eventualmente, também fazemos o mal. Eu sei que, comparavelmente a estes que desviam verbas, que fazem pessoas morrerem em corredores de hospital, é terrível, gente. Não estou diminuindo isso. Mas nossa primeira motivação, quando nós ouvimos essas notícias, é nos levantarmos contra essa liderança ao invés de orarmos por ela, para que Deus toque no coração dela, para que ela se converta, para que ela se quebrante. Pode perceber. É só você lembrar quantas vezes você orou pelos políticos da nossa nação e quantas vezes você orou por pessoas que precisavam de cuidados. Agora, o que eu vou te falar aqui a respeito desses textos que Deus nos passa, vai fazer de muitas maneiras mudar o nosso entendimento sobre isso. E quando eu falo mudar o nosso entendimento, não quero dizer que nós devemos baixar nossa cabeça diante de líderes corruptos, né, que querem estabelecer leis que são anti-princípio de Deus, anti-Bíblia, né, anti, né, as instruções do Senhor, e simplesmente falar, tá bom. Não, não tá bom. Nós temos as ferramentas para nós protestarmos contra isso. Que não é a violência, que não é a destruição, que não é causar o caos. Mas também não podemos deixar, né, que leis que são criadas e tentam aprovar isso, e são leis que são completamente fora dos princípios de Deus, a gente deva simplesmente aceitar. Nós não podemos. Lá em Romanos 13:5 diz assim, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, por que você segue a lei? Por que existe a lei de trânsito que fala que você não pode passar de determinada velocidade? Você acha que essa lei existe para tirar o seu prazer de correr ou de chegar mais rápido em algum lugar? As leis também existem para a sua segurança e para a segurança de todos. Então, se a gente está obedecendo uma lei simplesmente porque a gente não quer tomar uma multa e pagar, né, e tomar ponto na carteira, é pouco isso. A gente precisaria entender, né, de consciência por que nós nos submetemos. As leis que são feitas para gerar o benefício, debaixo de uma instrução de Deus, ou pelo menos de uma instrução que não seja contra Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14. Sujeitai-vos todos à instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Então nós temos que nos sujeitar. Você quer ver um melhor exemplo disso? O que Jesus falou sobre os impostos? Você lembra disso? Esse é um caso que ninguém quer falar, né? Porque quando vai falar de imposto, a gente vai tentar escapar de alguma maneira, vai tentar achar uma brechinha na lei para ver se a gente paga um pouquinho menos, né? Não estou nem entrando no mérito aí daqueles que sonegam, porque isso aí, além de ser crime, é pecado. Sonegação é crime e pecado.
tá bom? Então vamos lá. O que Jesus falou? Dai a César o que é de César. O que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava falando? Por enquanto, César domina sobre nós. Por enquanto, nós devemos pagar o tributo a ele. Então pague o tributo a César. Mas também dê a Deus o que é de Deus. Jesus não se rebelou falando assim, César está ocupando um território que não é dele, esse território, Israel, Jerusalém, foi o Senhor que instituiu essa cidade, César está aqui contra a vontade de Deus. Você acredita mesmo que um homem pode se levantar contra a vontade de Deus? E dominar uma cidade e um povo contra a vontade de Deus? De jeito nenhum. Então Jesus ensinou sobre submissão às autoridades. Lá em Romanos 13, versículos 6 e 7. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. Ou seja, a quem é devido tributo, pague o tributo. A quem é devido imposto, pague imposto. A quem é devido respeito, dê respeito. E a quem é devido honra, dê honra. E por fim, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. 1 de Pedro 2,17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Percebe que Pedro não fala aqui, né? Honrai o rei se ele for um bom rei. Honrai o rei quando esse rei for santo, quando esse rei for abençoado. Honrai o rei. Ponto. Não está estabelecendo aqui que tipo de rei é. Amém, gente? E para a gente fechar, Provérbios 21:1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Nós precisamos compreender que as autoridades, em quaisquer níveis, né? Falei aqui das autoridades de governo, prefeitos, vereadores, deputados, governadores, presidente, ministros. Mas existem outros níveis de autoridade. O professor na sua escola, né? Ele é autoridade sobre a sua vida. O policial na rua, ele é autoridade sobre a sua vida. Cada um exerce um nível de autoridade sobre a sua vida. E nós precisamos aprender a nos submeter a essas autoridades e principalmente orar e interceder por elas. Porque é fácil a gente criticar, mas é muito mais difícil a gente dar a mão, a gente andar junto, a gente poder, de alguma maneira, ajudar aqueles que são autoridade a poder exercer esse domínio, né? Com sabedoria, com humildade, como alguém que olha para aqueles que está instruindo, ou que está exercendo essa autoridade, não como um déspota, mas como alguém que é instrumento para a melhor vida daquelas pessoas, para o cuidado daquelas pessoas. Para que se elegem políticos? Teoricamente, para que eles olhassem para a necessidade do povo e tentassem, de alguma maneira, articular as ideias, porque cada um tem uma ideia, não dá para atingir a ideia de todo mundo, mas no âmbito geral a gente conseguir atingir as ideias, as necessidades de cada um, do todo, né? Não de cada um, mas do todo, no que concerne a saúde, educação, né? Ter condições de trabalho, condições de moradia, segurança. Essa deveria ser, né, a pauta principal de um político. E assim nos determinados níveis de autoridade. Qual é o nível de autoridade que está sobre um professor na escola? O que ele deveria desejar? Que o seu aluno recebesse aquele conhecimento, que aquele conhecimento pudesse gerar nele crescimento, pudesse de alguma maneira ser instrumentalidade para a sua vida, ou presente ou futuro. Se o professor está ali apenas para ensinar o aluno para ele tirar uma nota e passar, isso não é o suficiente. Amém, gente? Submissão é muito importante. Quando nós entendemos o que é
submissão na estrutura que Deus criou para ela, para as nossas vidas, isso não vai produzir mal para nós, mas bem. E volto a falar, submissão não é baixar a cabeça e o que impuserem está imposto e acabou. Não é isso, submissão. Claro que com relação ao que concerne a tudo que está aqui na Terra, né? Submissão familiar, dos nossos líderes espirituais e das nossas autoridades civis. No que concerne a Deus, é submissão sem dúvida. Crendo ou não crendo, a gente precisa se submeter. Porque aquilo que Deus institui é o melhor. Não pode ter dúvidas, não pode ter resistência. Aliás, Deus fala que ele resiste o soberbo. O soberbo é aquele que acredita que ele não precisa fazer aquilo que Deus quer que ele faça. De certa forma, o soberbo, ele é um cara resistente a uma instrução de Deus. Porque ele acredita que nele mesmo ele tem a resposta. E a Bíblia fala que Deus resiste o soberbo, ou seja, o soberbo resiste a Deus e Deus resiste ele. Agora eu te pergunto, quem é que vai vencer essa batalha da resistência? Um homem ou Deus? Mas a palavra de Deus fala que ele dá graça ao humilde. O humilde se submete e entende, né, o seu chamado. Amém, gente? Nós precisamos olhar a submissão com outros olhos. É fácil, talvez, se submeter a Deus, porque nós reconhecemos que Deus é perfeito, é poderoso, tudo que Ele faz é sempre para o nosso bem. E olha que tem um outro ainda que tem dúvidas com relação a isso. E, de repente, a gente está se submetendo dentro da nossa família, as esposas aos maridos, os filhos aos pais. Gente, não esqueça uma coisa, os níveis de submissão geram níveis de autoridade também. E quanto maior é a autoridade, maior é o nível de cobrança. Então, tem muita gente que quer mandar no maior nível de autoridade, mas não quer ser cobrado nesse mesmo nível. Sinto muito. Então, não serve para você. Então, os maridos que são cabeças da sua esposa vão ser cobrados por ser cabeça das suas esposas. Não pense que é uma tarefa fácil ser cabeça, assim como não é uma tarefa fácil ser coluna, né? Ou ser o pescoço, ou ser a ajudadora. Mas quando cada um entende o seu papel, tudo dá certo. A harmonia que nós precisamos buscar não é a harmonia dentro do entendimento humano, é a harmonia dentro do conhecimento da palavra de Deus. Vocês lembram que eu falei sobre a rebelião de Satanás, que foi a primeira insubmissão que houve, que gerou toda a malignidade no universo? Lá em Apocalipse 12, 4 diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Essa palavra que está aqui no livro de Apocalipse, né? A sua cauda, a cauda de quem? Do dragão, né? Arrastou a terça parte das estrelas do céu. O que são as estrelas do céu? São os anjos. Então, 1/3 dos anjos, Satanás conseguiu arrastar com ele para a terra, na sua rebelião, na sua insubmissão. Então, não seja insubmisso. Aprenda a estar em harmonia com os níveis de autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, na sua nação. É muito importante a gente entender o nosso papel. Porque quando nós entendemos como nós devemos proceder, a Bíblia fala que nós recebemos louvor da autoridade. Amém? Submissão não é você fazer papel de bobo. Muito pelo contrário. Porque para você submeter, você precisa ter a inteligência, a sabedoria, o entendimento para saber para quem você está se submetendo. A que você está se submetendo. Deus pede que seja uma submissão consciente sua. Então você precisa saber o que você está fazendo. E Ele quer que você saiba o que você está fazendo. Mas que você faça pelos motivos corretos também. Amém? Eu quero orar pela sua vida com relação à submissão, porque isso é por demais importante para a gente. Principalmente na cultura que nós vivemos, onde somos estimulados, gente, a nos rebelarmos contra tudo. Contra o sistema, contra os governantes, contra autoridades, como se nós pudéssemos escolher a autoridade
principalmente aquelas que Deus estabelece sobre a nossa vida, né? Que a gente pudesse escolher obedecer ou não. Porque se foi Deus que estabeleceu, cabe a nós obedecer. Cabe a nós fazermos o nosso papel da melhor forma possível. Amém? Feche os seus olhos. Eu queria que você repetisse comigo assim: Senhor meu e Deus meu. Hoje eu entendi que a submissão é algo muito importante. Que por conta de alguém ter sido insubmisso, lá na antiguidade distante, por conta disso, o mal veio à existência. Eu não quero ser insubmisso, Senhor. Eu não quero ser rebelde, mas eu quero conhecer o meu papel. Eu quero me submeter ao Senhor, me submeter aos teus princípios, me submeter à tua palavra. E através da minha vida, poder honrar as autoridades, todas elas, que o Senhor instituir sobre a minha vida. Em nome de Jesus.